Olá, sejam todos bem-vindos a mais um comentário de Emmanuel ao Evangelho segundo Mateus. Neste comentário 43, em que Emmanuel comenta Mateus 5:9, onde trata dos bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ele traz-nos uma aplicação espiritual exatamente para a nossa condição de ser humano e o que nós fazemos para pacificar as situações em que nos encontramos. Que é fácil, muitas vezes, falar de paz, falar da pacificação do mundo em que vivemos. Mas o exemplo e a nossa vivência individual é o que vai falar se verdadeiramente somos pacificadores ou não. Está mais nos exemplos do que nas palavras. Assim começa o nosso querido Emmanuel. Escutastes interrogações condenatórias em torno do amigo ausente? Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificastes em silêncio a harmonia possível? Nosso querido Emmanuel, nessa questão da pacificação, eles nos chamam essa difícil tarefa, pelo menos para mim, em que, ao escutarmos as faltas dos nossos companheiros de jornada em direção à pátria celestial, de que maneira nós reagimos? Quando alguém está falando dos outros a nós, será que nós, em algum momento, partimos para alguma defesa, apresentando alguma parte boa? Ou ficamos até incentivando as faltas do companheiro ausente? Ou será que nós colocamos mais fogo, mais gasolina neste fogo, e às vezes até concordando? Nós precisamos refletirmos bem nessa atitude que Emmanuel nos apresenta. Ou será que nós ficamos anotando as falhas que alguém nos fala, de algum companheiro, de algum amigo, e assim vamos divulgando para com os outros? Será que nós esquecemos toda a preocupação da censura, em censurar as falhas dos outros, como se não tivéssemos as nossas? Diligenciando, às vezes, será que também buscamos substituir essas faltas com serviço de auxiliar o nosso próximo, e às vezes é tão carente como nós, da defesa, do perdão, do amor e do verdadeiro companheirismo cristão? Assinalaste o erro do vizinho? Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude, né? Aqui Emmanuel nos chama uma questão que é bem característica da maioria de nós, e quando estamos escutando as deficiências dos outros, os erros dos outros, muitas vezes nos arvoramos como se fossem os verdadeiros paladinos da moral, da justiça, da ética, e nós temos muitas vezes esse comportamento, como dizia Emmanuel, inclusive com os nossos vizinhos, né? Que às vezes conhecemos e precisamos tanto manter a paz. Ou será que muitas vezes nos envolvemos nas fofocas que tanto mal traz? Então, quando o Emmanuel comenta, né,
capítulo 5, versículo 9, que está dentro do Sermão do Monte, proferido pelo nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, né? Pacificação. Então, a pacificação está muito em nós, em nossas atitudes, né? Quando às vezes recebemos queixas amargas, até nos ferir injustamente, como então reagimos? Com que padrão? Será que ainda mantemos aquela filosofia que está apresentada no Velho Testamento, de olho por dente, perdão, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão? E às vezes nós queremos até castigar ainda mais, né? Na famosa expressão, bateu, levou. Ou nos colocamos naquela atitude cristã que Jesus nos ensinou, como disse, alguém te bate numa face, oferece a outra. Evidentemente, nós estamos aqui dentro de uma percepção espiritual. Como estamos reagindo? Será que somos verdadeiros pacificadores? Sabemos ouvir com paciência, abstendo-se de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra? Quando Emmanuel aqui nos fala deste irmãos do caminhos, para nos impelir nas teias da sombra, é um alerta aos obsessores. Quando estamos junto com outros, buscando através de palavras, ou do ouvido, né, com os outros, comungando da divulgação da infelicidade dos outros, nesse mesmo instante há espíritos desencarnados que estão ao nosso lado, também dando o incentivo e nos levando a essa teia de intrigas, de ódios e de infelicidades. Então, é bem pertinente, nesse momento, buscarmos a serenidade, o equilíbrio, para sabermos como lidar, para nem ferir um lado que está acusando, nem o outro que está sendo acusado. Esses irmãos iludidos e obsidiados, que muitas vezes se faz até motivo de escândalos, incentivando outros, estou falando dos desencarnados, ele também vem e incentiva tal atitude. Né? Portanto, nós precisamos ter bastante serenidade para saber como lidarmos com as conversas alheias. Caluniam-te abertamente, incendiando-te a vida, toleras serenemente todos os golpes, sem animosidade ou revide, respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipa-se a conceituação infeliz dos teus detratores. Então, veja aqui como o nosso querido mentor Emmanuel também nos indaga. Então, como fazemos para sairmos dessa situação e sermos verdadeiros pacificadores? Queridos companheiros, precisamos nos unirmos e com diligência espiritual auxiliar-nos uns aos outros, orarmos uns pelos outros e assim buscarmos a paz com todos, sabermos ouvir, sabermos falar e calar na hora certa, sabendo que todos nós estamos num mundo de provas e expiações e, segundo Paulo, todos nós pecamos, não somos melhores do que ninguém. Evidentemente, há momentos, determinados companheiros de jornada nesta encarnação passam por momentos difíceis e às vezes até por obsessões graves e termina cometendo falhas e jamais em seu equilíbrio completo chegaria a cometê-las. Portanto, vamos ter mais tolerância, mais sabedoria, vamos saber mais calar e ouvir. E quando falar, que sejam palavras sábias e confortadoras. Que a paz e a luz seja com todos.